Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para a nossa conversa, tá bom? Olha, hoje eu irei atender o pedido de um irmão, tá? E irei gravar uma lição bíblica, tá? Que ainda vai acontecer. Essa lição bíblica, ela vai acontecer, vai ser lecionada no dia 30 de janeiro, tá? Agora, no próximo fim de semana de 2022. E o título, tá? É Como Ler a Bíblia ou as Escrituras, tá bom? Quando você escuta assim, as Escrituras, está se referindo a tudo aquilo que foi escrito e está inserido na Bíblia Sagrada. As Escrituras são todos os livros compostos, né, e unidos num exemplar como este aqui, ó. Tá vendo? Então, dá-se o nome de As Escrituras Sagradas, tá? No singular, a Bíblia Sagrada. As Escrituras está falando de todos os livros aqui, tá? 66 livros. Compreendeu? Então, bora ao estudo. Ó, nós vamos falar um pouco sobre a metodologia de estudo das Escrituras, tá? Mas eu quero ler aqui antes para você sintetizar na sua mente, fixar na sua mente. Eu quero ler aqui em 2 Timóteo, tá? Capítulo 3, o verso 16 e 17 apenas, tá? O que está dizendo lá? O que está dizendo? Vamos ler para você ter em mente. Ó, primeiro, aliás, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 e 16, diz assim, tá? Ó, 16 e 17, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, tá? Para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça. Só aqui já dá o estudo. Não precisa de mais nada. Esse texto aqui já dá o estudo. O verso 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito, tá? E perfeitamente instruído em toda boa obra. Aqui você já matou tudo. Qual é a finalidade das Escrituras Sagradas? Você está entendendo o que eu quero dizer? O caminho é esse. Se nós formos ler também, falando da Bíblia Sagrada, né, eu não desprezo as técnicas de interpretação da Bíblia, como hermenêutica, exegese, e muitas outras técnicas usadas pelos estudiosos, né, de teologia, a qual também eu tenho a formação. Eu não sou contra, mas também a gente tem que pisar no freio, porque não é a vontade humana que tem que prevalecer na interpretação bíblica, é a vontade do Todo-Poderoso. Se a vontade do Todo-Poderoso ficar em segundo plano na interpretação bíblica, essa interpretação não tem validade. Compreendeu? Porque a finalidade da palavra de Deus é produzir fruto. E Deus falou, olha, minha palavra não pode voltar vazia. Então, todo aquele que se aventura ou se inclina a expor a Bíblia Sagrada, a explaná-la, a discursar sobre ela, precisa entender que não é ele que manda. Não, é quem a inspirou que manda. Agora, se esse homem ou mulher, seja lá quem for, usa a Bíblia Sagrada, usa técnicas de interpretação
para seduzir pessoas e tirar delas coisas que a palavra não pediu, aí, meu amigo, é heresia. Eu quero só ler aqui para você entender quem é o agente principal da interpretação bíblica. Jesus estava dando, eu gravei um vídeo há poucos dias sobre isso. Jesus estava dando a instrução aos seus discípulos, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz assim, olha, deixa eu te falar aqui, capítulo 14 do Evangelho de João, no verso 26 ele fala, olha, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. Algum ensinador teólogo pode até contestar essa leitura aqui, mas não empolga para mim. Por quê? Porque se a palavra de Deus não tem a essência divina nela, ela é apenas um mero discurso daquele que produz esse tal discurso. Por exemplo, se a palavra de Deus ela é apenas dita num espaço de 2 ou 3 horas que os ouvintes ouvem, ficam satisfeitos, maravilhados, empolgados, e depois desse momento eles vão para suas casas e nada muda na sua vida, nem na sua vida como um todo, e nem ele tem consciência de que um dia Jesus vai vir buscar o seu povo e ele precisa estar inserido nesse grupo de pessoas. Se ele não sente, não passa a ter esse sentimento após ouvir a palavra de Deus, aí a gente tem que ter cuidado, né? Pode ter alguém que pode ouvir a palavra de Deus, sentir a necessidade de melhorar e não melhorar, porque ele dá mais lugar à carne do que o Espírito. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser expressa dessa forma. Eu tenho uma outra leitura também, só para sintetizar o que nós estamos dizendo, também a carta, a terceira epístola de Pedro, né? A terceira epístola de Pedro, terceira não, acho que, se não me engano, a primeira ou a segunda epístola de Pedro vai dizer, tá? Vai nos dizer que a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. Não. Primeiro, está escrito na segunda epístola de Pedro. Olha o que está escrito, né? O bom é você ler o capítulo todo dessa carta. Você lendo o capítulo todo, para você entender a essência da palavra. Porque na palavra de Deus, não é a minha vontade ou a tua que tem que prevalecer, é daquele que nos criou. Capítulo 1, versículo 20, tá? E 21. O apóstolo Pedro dizendo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Tá entendendo? Não é de A, de B ou de C. Mas ele é influente, ele tem muitos seguidores. Não importa. As pessoas ficam muito preocupadas com o volume. Verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. E se isso aconteceu, ficou lá para trás. Não prosperou. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, fique atento nisso, tá? Fique atento nisso, para que você não seja enganado, tá? Para você não ser enganado com falsos discursos. Também tem essa palavra na Bíblia Sagrada,
Não é verdade? Vamos entrar na lição? Porque já tem 10 minutos que nós estamos aqui falando desse ponto. O título é Como Ler as Escrituras. O textual diz: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e diz: Entendes? Elias pergunta ao eunuco de Candás: Entendes tu o que lês? E aquele eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. O textual está escrito em Atos capítulo 8, verso 30. A verdade prática diz assim: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas são infalíveis. Ou seja, está escrito assim, mas não são infalíveis. Porque na visão daquele que interpreta, se ele se envaidecer, ele pode se equivocar. Repetindo o texto, as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Compreende aí? Então, baseado nesse início de lição aqui, toda pessoa que se inclina a explicar a Bíblia, a expor a Bíblia Sagrada, ele precisa ter um senso de responsabilidade. Principalmente aqueles que têm grandes massas, grandes seguidores nas redes sociais, que hoje tudo é na rede social, né? Inclusive eu também uso ela, claro. Todo mundo usa, por que eu não vou usar? Essas pessoas precisam ter responsabilidade com aquilo que dizem. Porque, vem comigo aqui, se a Bíblia Sagrada, ela nos induz, né, a ter uma boa relação com o Criador, se nessa relação com o Criador apenas a minha vontade que está à frente, eu não tenho nada com o Criador. Compreendeu? A Bíblia Sagrada, ela não pode ser utilizada para intenções alheias. Não. Porque o final do que ela está dizendo vai nos levar àquele que tudo fez. Quando nós nos atentamos ao Criador, quando nós ouvimos as suas palavras, entendemos os seus ensinamentos e guardamos ele, conforme está escrito em João capítulo 14, Jesus já falou: esses são os meus amigos. E no mesmo evangelho de João, Jesus falou assim: aquele que obedece às minhas palavras e guarda, né, o meu Pai o amará. E eu, Jesus falando, eu e o meu Pai viremos a este homem, a esta pessoa, a esta mulher, viremos a esta pessoa e faremos nela morada. Já entendeu tudo isso? Então, quando nós procuramos entender a essência para a qual foi inscrita a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós passamos a entender qual é a real intenção de Deus. Há um vídeo anterior atrás eu disse que Deus não perde tempo com coisas que não levam a nada. A missão dele é nos livrar do juízo final, é nos livrar dos acontecimentos que acontecerão nessa humanidade e nos dar condições de salvação. Mas para isso nós precisamos se aplicar em coisas básicas. Qual coisas básicas? Primeiro, eu preciso ter uma boa relação com o Criador. Eu preciso ter uma boa relação com o meu próximo. E comigo mesmo. Se eu tenho uma boa relação comigo mesmo, eu não irei entrar em coisas que irão consumir a minha vida. Você está compreendendo isso? Agora, se eu tenho a relação com o meu próximo, eu estou dentro daquilo que pede a Deus. A Bíblia diz, Jesus falando dos 10 mandamentos, ele falou assim, olha, ele resumindo tudo dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, ele disse assim, olha,
Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, e a teu próximo como a ti mesmo. Você quer se prejudicar? Você não quer. Né? Para frente. Eu vou só apenas ler os textos, porque se nós formos nos aprofundar, pode ficar muito longo. Não é verdade? Vou ler a introdução. Diz assim: a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso temos que zelar pelo crescimento bíblico, né? Pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Certo? Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1, 22. Nesta lição, veremos a importância dos princípios bíblicos, tá? Ou dos princípios basilares da interpretação bíblica. Então, nessa lição nós vamos ver isso. Primeiro ponto. A Bíblia precisa ser interpretada. É aqui que muita gente fica presa no engano. É na interpretação bíblica. A gente está visualizando nesses últimos tempos cada personagem. Tá entendendo? A importância da exegese. Bora? Exegese, eu também já estudei isso. O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora ou fora, e agein ou agein com o sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora, né? Isto é extrair a intenção das palavras de um texto. O que está dizendo? A estrutura do texto, está entendendo? Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam, tá? É deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Se a exegese for aplicada dessa forma, nessa visão que está falando aqui, que a gente não vê na prática, a gente está vendo o povo retrocedendo quanto ao seu relacionamento com Deus. Bora lá. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Lembra que eu li 2 Timóteo 2, 16 e 17? Aqui está mencionando 2 Timóteo 2,15. Vamos ler? Vamos ler para entender. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Vamos ler aqui, para nós podermos, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que está dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Tem alguns camaradinhas que interpretam de outro jeito. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Aí você faz a seguinte pergunta: como é que eu vou me apresentar a Deus como um obreiro aprovado? Como é que é isso? É só você seguir o que ele está pedindo. O que Deus está... Você tem que fazer essa pergunta dentro do seu consciente. O que Deus realmente está pedindo de mim? O cristão é o seguinte: anteriormente, o cristão, quando ele tinha uma dúvida, ele sentava com o seu pastor, que é o seu líder religioso, ele sentava com o seu pastor, pedia orientação, né? Pastor, estou com uma dúvida aqui, o senhor poderia me ajudar, né? Às vezes o pastor ele não tinha resposta no momento, eu achava interessante isso, que ele falava assim: não, eu vou orar a Deus para ele nos dar uma resposta sobre isso que você está me falando. O pastor ia lá, daqui uns dias, se ele tivesse a resposta no momento, ele daria a resposta, mas se ele não tivesse, dependendo do que aquele membro queria,
Ele fala, vou falar com Deus, depois eu volto a falar contigo. É uma prática comum daquele que é líder e valoriza o Deus que serve. Se você está entendendo. Por quê? Moisés, quando precisava dirigir ao povo, ele ia a Deus primeiro. E quando ele passava um tempo com Deus, o povo não conseguia olhar na face dele. Por isso, muitas das vezes, Moisés teve que colocar o véu para diminuir a intensidade da glória de Deus na sua vida. Então, as lideranças sempre se posicionaram, porque ser líder ou um pastor significa carregar uma cruz, que muita gente não vai carregar, mas muitos líderes querem ser magnatas. E alguns nem querem absorver os problemas das suas ovelhas. Aí terá dificuldades. Aí, se não tem o direcionamento de Deus, este tal líder, ele vai procurar as técnicas existentes na internet, nos livros, nos pensadores. E Deus fica onde nesse negócio? Então é muito interessante nisso, né? Por exemplo, lendo ainda o primeiro ponto, o primeiro item. Aqui, ó, da lição. Ó, estou aqui, ó. Tá? Primeiro ponto. Ó, por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado cooperam na compreensão do real significado, tá, das palavras inspiradas. Efésios 3, 10 a 18. Vamos ler? Efésios 3, 10 a 18. Vamos ler lá. Efésios 3, 10 a 18. O que diz Efésios 3, 10 a 18? Diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, tá? No qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Portanto, vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, né, que são a vossa glória. Eu estou lendo aqui Efésios 3, 10 a 18. Bora! Ó, por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família do céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, tá, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, tá? Aleluia! Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, tá? Muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E essa glória na igreja, ó, a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu li até o 20. Então, o que eu digo? Aqui Paulo, nas suas orações, evidencia o Todo-Poderoso para que o Criador, né, dos céus e da terra esteja presente na vida dos irmãos. Olha só, cara. Eu estou falando aqui numa linguagem popular. Está entendendo, meus queridos? Vamos prosseguir. Então, isso quer dizer que Deus precisa ser evidenciado constantemente nas Escrituras. E na interpretação que fazemos, ele não pode ficar em segundo plano. Se isso acontecer, nós vamos deixar de obedecer aos seus preceitos, igual nós temos assistido nos últimos dias. Muitas coisas acontecendo. Os cristãos estão estranhos, avessos àquilo que Deus está ensinando,
Está acontecendo coisas que não deveria acontecer, comportamentos estranhos que não deveria acontecer, tanto na vida de relacionamento, na vida conjugal, familiar, pessoal. Tem pessoa que está pensando que é uma coisa, sendo que ele é uma coisa e está pensando que é outra coisa. Isso por quê? Porque estamos deixando de olhar para aquilo que Deus está falando, estamos olhando para os nossos interesses. Então, na interpretação bíblica, não é a minha vontade. Repito, não é a minha vontade. Segundo ponto, as limitações dos leitores. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isto porque todos os leitores são também intérpretes, né? Daniel 9:2. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazem conosco antes mesmo de começarmos. Deixa eu parar um pouco. Desculpe, estou com a sirene da fábrica ali que já está dando a hora de entrar no trabalho. Olha só, começamos a leitura bíblica. Efésios 4:22 diz assim, 4:22 diz assim, que tanto o trato passado vos despojeis do velho homem, das antigas práticas, tá? Que se corrompe pela concupiscência do engano. Olha, meus queridos, aquele que é servo de Deus precisa entender que a felicidade de uma pessoa não é uma exclusividade só dela, não, é de todos. Nós estamos vivendo num período em que muitos estão buscando uma falsa felicidade, enquanto o outro sofre. Às vezes você tem uma pessoa, ela tem família, está casado, se envolve com outra pessoa, deixa a sua família, esposa e filhos, procura aquela outra pessoa. Eu não estou falando de lares em conflito, estou falando dentro de uma normalidade. Os lares em conflito é uma outra parte que temos que estudar e avaliar as partes. Eu estou falando dentro de uma normalidade, pessoas vivendo bem, não tem hostilidade e resolve olhar para onde não devia. E ele fala assim, agora encontrei a felicidade. Deixa de ser servo de Deus. Ou é servo de Deus, fica dentro da casa de Deus, enquanto a família chora, ele se alegra com outra pessoa. Não. Quando você lê 1 Coríntios 13, a partir do verso 1, que diz que a caridade não pensa em si só. Não. Então é muito sério isso, muito sério. Se você ler a Bíblia apenas para a sua interpretação pessoal, sem levar em conta o que Deus está querendo cobrar da gente, tem muita gente querendo um Deus que não cobre nada. Não cobre dele postura, não cobre dele que ele tem que ser íntegro. E o Espírito Santo nem passa perto. Às vezes eu vou em alguns lugares pregar. E tem lugares que você vai que a pessoa diz assim, olha, tem certas coisas que já não está podendo mais falar não. Tá? Aí você toma um cuidadinho para você não falar essas coisas, tal, que não está podendo falar mais. Eu falei o que, por exemplo? Adultério, porque tem um monte aqui. Então, num ambiente onde Deus não tem espaço e essas coisas proliferam, que é isso aí? É a igreja mesmo? Temos que pensar. Então, lendo o texto, por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos produz a verdadeira intenção do Espírito Santo. 2 Pedro 3,16. Em virtude da nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro. Romanos 8,7. Precisamos usar o método sadio que nos auxilie na interpretação das Escrituras. Romanos 12,2. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Tá? Terceiro, do primeiro ponto. A natureza das Escrituras
Nesse ponto, ratificamos que a necessidade da Bíblia, de a Bíblia ser interpretada, acha-se na natureza da própria palavra de Deus, como já estudado. O texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, hebraico e grego. No período aproximado de 1600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas, culturas diferentes. Em épocas e culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo. Observando as regras gramaticais e o contexto histórico-literário de quando foram redigidas. Mateus 5:18. Precisamos prestar atenção nisso. Quando lemos a Bíblia, não podemos apenas considerar a Bíblia uma caixinha de promessa. Lembra aquela caixinha de promessa? Eu estive numa casa uma vez para orar e a pessoa falou, não, antes de orar vamos tirar o versículo da caixinha de promessa. Tirou um, não é esse não. Tirou outro, não é esse não. Tirou outro, não é esse não. Eu falei, eu posso ler aqui na Bíblia, que é melhor? Não, eu tenho que tirar a caixinha de promessa. Então a pessoa, até que ela achou um versículo que era favorável, suave. A Bíblia não é caixa de promessa. Não, a Bíblia é o ensino contínuo da palavra de Deus. Versículos isolados. Apenas que ao nosso gosto, temos que tomar cuidado. Precisamos entender a vontade de Deus. Quando você lê um texto e vai pregar, vai ensinar, vai deixar uma palavra, tem que ficar atento. Você tem que perguntar o que Deus estava querendo aqui. Por que foi escrito? Qual era a situação daquele momento? Você tem que explorar. Se você não explorar isso, você vai estar passando uma informação, uma palavra errada, né? Porque a Bíblia Sagrada também, ela não é... Tem versículo, palavra que é poesia, tem palavra que é para ensinar, orientar, e não é decreto. E alguns, quando vão ler, já tem como uma sentença. Não, a palavra de Deus não é isso. Eu apenas estou dando uma prévia de uma lição que será muito importante no próximo domingo, tá? No domingo que vai ser ensinada. Eu vou ficar por aqui, eu irei ficar por aqui, porque já está ficando grande, tá? Eu só vou ler os títulos, porque já está encerrando, tá? Na verdade, não vai dar tempo. Ficamos